minha live repentina que eu fiz na segunda-feira a respeito de redes sociais e conversão para consultório. Não consegui salvar a live, então achei por bem vir aqui fazer um IGTV, meio que um resumão de tudo que eu acabei falando nessa live. Por quê? Muita gente acabou me mandando mensagem: Pamela, perdi a live, queria saber um pouquinho mais, ficou gravada, não ficou gravada? Então, vou colocar aqui, já que eu me propus a falar sobre o assunto, né? Vamos falar um pouquinho. Lembrando que tudo que eu trago aqui, gente, não é que existe caminho certo e errado, mas eu tô trazendo para vocês um pouquinho da minha experiência como médica na área, atendendo consultório, só particular, como que eu entendo, sabe? O que eu aprendi até hoje que ajuda, que a rede social pode ser uma ferramenta muito interessante para a gente realmente melhorar a conversão de pacientes para consultório e agregar mais valor à tua consulta. Vamos lá. Não existe caminho certo e errado, tá, gente? Eu não sou expert em marketing, não estudei para marketing, existe muita gente capacitada. Se você quiser entender sobre marketing digital médico, hoje no mercado tem muita gente bacana falando sobre isso. Durante a quarentena fiz vários cursos a respeito e muita coisa aprendi, batendo com a cara na parede, enxergando uma estratégia, falando, putz, acho que eu vou tentar por ela, não deu certo, volta, faz outra, volta para anterior, enfim. E tô sempre aprendendo, todo dia tô aprendendo, é um mundo que tá crescendo muito rápido, as coisas mudam muito, numa velocidade imensa, principalmente com esse momento de pandemia, então não adianta, a gente tem que entrar aqui e tentar usar isso da melhor forma. E eu quero que também quebre um pouquinho esse mito de mercantilização, de comercialização, né, da consulta médica. Não, a gente está querendo fazer algo que seja bom pra gente, mas também pro nosso paciente. A gente quer oferecer melhor para ele, mais qualidade, uma consulta que tenha valor, sabe? E quando a consulta tem valor, você como profissional consegue precificar, jogar o preço na tua consulta, porque é uma consulta diferenciada, sabe? Que traz uma experiência para esse paciente. Ele entra no consultório e fala, caramba, sabe? Aprendi o que eu tô fazendo, o que eu tenho, o que eu estou tomando, o que eu tenho que fazer de conduta. Então é muito mais de uma consulta médica do que um atendimento. Isso tudo que eu tô falando, gente, vale para qualquer pessoa, não só para a área da saúde, né? Eu acabo falando mais para a área da saúde, mas serve para se você quiser vender tua blusa, tua bijuteria, enfim. Eu acho que a gente trazer essa experiência para o nosso cliente é o que agrega valor e é o que tem resultado tanto pra gente quanto para o nosso paciente, para o nosso cliente. Em falar em cliente, vamos falar sobre a diferença de paciente e cliente. Eu mesma demorei muito tempo para entender que você chamar o seu paciente de cliente não está errado. Gente, a gente não está fazendo nada errado. Mas eu pensava, nossa, mas eu tô comercializando, né, a medicina, cliente, né? Tipo, tá relacionado a quem paga, né? Que coisa mais feia. Gente, o seguinte, a diferença é o seguinte, o paciente, ele vem em você, muitas vezes pelo convênio médico, mas ele vem em você, ele não quer vir em você, ele vem porque ele tem dor, porque ele precisa ir em você. Já o cliente, ele vai em você porque ele quer. Ele não precisaria estar aqui, por exemplo, né, melhorar a composição corporal, enfim, performance e tal, ele não precisaria, mas ele quer. E ele não vem na médica do livrinho de convênio, ele vem na médica, na doutora Pamela, porque ele quer estar aqui, ele quer participar, sentir essa experiência. E paga-se por isso, entendeu? Então essa é a diferença. O paciente, ele não quer estar aqui e ele não vem por você. Agora o cliente, ele vem por você e ele quer estar aqui. Ele deseja estar aqui, você mexe com o desejo da pessoa. Isso é maravilhoso, gente. Isso é bom pra gente, isso é bom pro paciente. Quem não quer estar onde quer estar, né? Então, essa é a melhor parte. A gente, o histórico de formação que a gente tem, principalmente na área da saúde, é muito de condenação, né? De precificar, de valores, de cliente, de cobrar do paciente. A gente trabalha no SUS por anos, né? Durante a faculdade, depois na residência médica. E nunca é ensinado pra gente como cobrar. Deve-se ou não cobrar. Mas, gente, é o nosso trabalho, a gente não tá fazendo nada de errado, sabe? Então, é um conceito muito errado, muito... As faculdades têm que mudar um pouco, porque... Mudar muito, né, na verdade. Porque isso tem que ser colocado, tem que ser trazido. Porque se é o nosso ofício, a gente tem que cobrar por isso. E ok, tá? Então, isso é um mito, um primeiro mito pra gente entender como funciona a rede social dentro de conversão para consultório médico.
Eu tomei uma atitude, quando eu abri meu consultório, eu falei, não quero atender convênio. Foi uma opção que eu tive. Para quem é da área sabe que essa opção ela é bem mais difícil. Eu poderia estar com meu consultório cheio desde o começo se eu estivesse atendendo convênio médico, mas por que eu não quis atender convênio médico? Não é questão do preço, do valor, gente, mas... Exato, não é questão do preço, mas é questão do valor. Eu não conseguiria dar a qualidade que eu procurava dar para o meu paciente, o tipo de consulta que eu queria oferecer para o meu paciente, que ele sentisse essa experiência, um atendimento de 15 minutos. Quem é meu paciente sabe, eu demoro 1h30, 2 horas em cada consulta. Impossível fazer isso por convênio médico, porque eu quero oferecer para ele o que eu tenho de melhor e eu estudo para dar para ele o que eu tenho de melhor. Eu tenho propriedade no que eu falo, e isso não é de graça. Isso daí foram anos de estudo e continuarão sendo. Para quem atende em consultório sabe que não é fácil seguir esse caminho. Ninguém chega na porta do meu consultório, bate na porta e quer marcar uma consulta particular. Então é um processo que a gente vai de construção, tijolinho por tijolinho, é demorado, mas a ideia é que seja consistente. É igual a procura por um corpo perfeito, né? É uma construção, mas a gente quer que isso perdure. Então eu comecei a perceber que a rede social era uma ferramenta maravilhosa para eu conseguir mostrar o meu trabalho, meu diferencial de atendimento, e assim acabar convertendo isso para novos clientes em consultório de forma particular. Então é por isso que eu tô até fazendo esse vídeo aqui para vocês, que há sim possibilidade. Acho que a rede social ela é um caminho... Tem seu ônus, logicamente, né? Mas eu acho que a gente consegue tirar muito proveito disso pro nosso bem, né? Pro bem do nosso... A orientação que a gente dá. Porque é o que eu falo, aqui eu sei que a maioria das pessoas que me seguem não vai se tornar, não vai converter em cliente, em paciente pro consultório. Eu sei disso, né? É uma porcentagem bem baixa. No entanto, eu tenho a oportunidade de oferecer gratuitamente todo o meu conhecimento para vocês. Isso eu acho... Gente... Que oportunidade você teria de fazer isso? É maravilhoso. Então, eu consigo esclarecer vários pontos de pessoas que nunca serão meus pacientes, porque talvez não tenham condição, ou moram em outro estado, enfim, por qualquer outro motivo. Então, a rede social é muito mais do que converter paciente. Você agrega o seu valor, porque você se torna uma pessoa que consegue passar teu conhecimento para outras pessoas. E isso é valorizado para aquele que venha se tornar seu paciente. Ele vai levar isso em consideração também, sabe? Então você consegue ajudar várias pessoas, algumas você converte para consultório, e isso vai estar sempre agregando, te trazendo mais autoridade nesse meio. Então é uma ferramenta maravilhosa. Sou fã, sabe? Hoje 80% da minha clientela de consultório vem por Instagram. A secretária ela é orientada a perguntar: quem te indicou? Eu sigo ela no Instagram, não sei porquê, mas eu sigo ela no Instagram, gostei do trabalho, marquei. 80%, gente, isso é muito. Então, quando eu percebi isso, porque, na verdade, todas as ferramentas que a gente faz de divulgação de trabalho, né, de propaganda, a gente também tem que saber mensurar. E, logicamente, eu mensuro. Comecei a ver que, 80% tá vindo por Instagram. Lógico que existem N redes sociais, eu uso outras também, mas eu percebi que o meu forte é o Instagram. Então, peraí, eu tenho que realmente criar uma consistência ali, criar realmente uma rotina que faz parte da minha rotina de trabalho, tá? Só para vocês terem noção, se vamos supor, eu trabalho 12 horas por dia, dessas 12 horas, 2 horas mais ou menos do meu dia é contado como hora de trabalho mexendo em rede social, porque e, gente, lógico, demanda tempo, demanda investimento, é conteúdo que você tem que estar sempre oferecendo. Então, eu entendo que para mim é um pouco mais fácil do que para muitas outras pessoas, porque eu tenho facilidade de comunicação, eu não tenho muita vergonha de vir fazer vídeo. Às vezes eu tenho até que me policiar para não fazer tanto vídeo, porque eu acho que faço até demais, né? Porque eu gosto disso, eu me sinto muito conectada com vocês. E eu sinto que de muita gente, pelo feedback que eu recebo por direct, é uma coisa recíproca, né? Tem gente que a gente é melhor amigos e a gente nunca se viu na vida, porque a gente tá sempre se conversando por direct e tal, e cria realmente um relacionamento, ainda que por aqui, né? E isso eu tenho que aproveitar o máximo possível, porque isso é muito bom. Como que eu poderia chegar a pessoas de outras cidades, estados, países, que não fosse por aqui, de maneira gratuita, né? Então, eu entendo que para mim realmente é mais fácil, né, essa questão da comunicação. Não tenho muito problema de vir e falar, não é um martírio para mim. Eu me sinto tão à vontade aqui, gente, tão à vontade.
No começo, confesso que eu fazia 1000 vídeos e gravava, ai, eu gaguejei, ai, fiz um erro de português, tá errado, não sei o quê, aí gravava de novo e perdi o dobro do tempo. Hoje em dia, eu acho que o legal é você mostrar a realidade, o orgânico, entendeu? A real. Se aqui tiver algum erro, não tem problema nenhum. Primeiro que você não pode ficar perdendo 10 horas do seu dia com isso. Segundo que você tá mostrando a realidade, sabe? E é isso que vende. As pessoas sentem o que é fake e o que é real. E eu tento aqui mostrar muito o meu dia a dia, a minha rotina, a minha realidade, porque isso me conecta muito mais com você aí. Então, isso é uma coisa que eu senti e até eu sinto me colocando no lugar do paciente, né, do cliente. Eu, como uma possível cliente de outros profissionais, como que eu gostaria de ver o meu profissional por aqui? Como que eu gostaria de ver a geração de conteúdo dele, a maneira dele falar, a maneira dele se relacionar comigo, porque isso daqui virou um relacionamento, né? Então, por que as pessoas gostam tanto de vídeo e não é que não gostem da foto? E a gente tem que colocar foto, lógico, foto, arte, imagem, templates, enfim, tem várias maneiras da gente estar gerando conteúdo por aqui. Mas o vídeo conecta muito mais, cria mais engajamento, porque a pessoa, ela sente como se ela estivesse na tua frente conversando com você. Muitas vezes ela acha que você é o melhor amigo dela. Porque eu mesma sinto isso com outras pessoas que eu sigo. E é uma coisa que a gente... A primeira ideia que eu queria que vocês tivessem é aquela questão do cliente-paciente que eu falei. A segunda ideia é que quando você estiver na dúvida de como gerar conteúdo, de como abordar por aqui, se coloque no lugar do teu cliente. Porque é assim que você vai entender como você tem que fazer. Porque você também é um possível cliente de alguém. Então essa é a melhor maneira. Entra dentro da cabeça do teu cliente. Como fazer isso, Pamela? Ué, você também não é cliente de alguém? Essa é a melhor maneira. Então se ponha no outro lado. Então, por exemplo, é melhor eu criar perfil profissional ou pessoal? Ou fazer tudo junto? É melhor fazer vídeo ou foto? Como trazer o conteúdo para essa pessoa? Mostro minha vida pessoal, mostro minha família, eu praticando exercício, um prato de comida. Lógico, tudo depende também da área que você tá, mas trago ou não trago? Sabe qual é a resposta para tudo isso, gente? E mais uma vez, não é que há certo e errado. Se coloque dentro da cabeça do teu possível cliente. E a outra coisa também que é fundamental, você entender quem é seu cliente, né? Que isso é algo que a gente vai falar numa outra oportunidade, né? Persona, avatar, nicho, enfim. A gente vai falar público-alvo, a gente vai falar sobre isso. Mas entre na cabeça dele, qual que é a resposta que ele teria? É o que você tem que fazer. Então, acho que por hoje fica isso então como terceira dica. Acho que terceira, né? Segunda, terceira, enfim. São algumas dicas que eu dei tudo baseado na minha experiência em 2 anos aí de posts, tentando gerar conteúdo, misturar o pessoal com o profissional, algo do tipo, tá? Mais uma vez, não acerta errado, simplesmente no que eu acredito que funcionou pra mim. E cada um, óbvio, tem que adaptar aí pra tua realidade, pro teu nicho e algo... A gente vai falar sobre isso também mais tarde. Enfim, são algumas dicasinhas de hoje. Se vocês gostaram, se vocês acham que a gente pode começar a manter, sabe, esse tipo de papo, de conversa, se vocês têm interesse nesse assunto, eu posso trazer mais algumas outras dicas minhas. Posso, inclusive, dar sugestões de cursos, né, de pessoas que realmente são entendidas no assunto. E o que eu falo é uma médica falando sobre a experiência dela como médica nesse meio de querer atrair clientes. É isso aí. Beijo para todo mundo. Cursos, né, de pessoas que realmente são entendidas no assunto. E o que eu falo é uma médica falando sobre a experiência dela como médica nesse meio de querer atrair clientes. É isso aí. Beijo para todo mundo.